Oi, gente, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Hoje estou aqui para finalmente esclarecer o que realmente o Papa disse. Pois é, você deve estar acompanhando aí nos maiores portais de notícias e inclusive muitos vídeos já gravados aqui no YouTube falando um pouquinho aí sobre uma possível fala do Papa. Vamos explicar aqui, contextualizar toda a situação, né? Primeiramente, foi gravado um documentário recentemente sobre a vida do Papa Francisco, né? E neste documentário ele foi perguntado sobre alguns temas polêmicos, pelo que eu pude aí apurar. Esse documentário ele tá circulando o mundo pelos festivais, né? Antes de um filme ser lançado, um documentário ser lançado, ele primeiro vai para os circuitos de mostra, de festivais, né, para então serem premiados, serem avaliados, criticados e então sair para o grande público, né? E esse documentário ele tá nessa fase, a gente ainda não teve acesso ao que realmente tem, o conteúdo, né, que tem nesse documentário, mas uma fala do Papa já virou notícia na imprensa, né? Que é essa, eu chamo de suposta frase, suposta fala, porque ninguém ainda viu de fato, né? Algumas pessoas, óbvio, né, que estão nessas amostras, nesses festivais, viram, mas a gente sabe que cada pessoa ela vai ter uma interpretação, né? Às vezes a fala pode ter sido tirada de contexto, então a gente está reproduzindo algo que alguém disse que viu. Então é imprudente afirmar que realmente o Papa disse aquilo sem antes a gente ver a filmagem e entender do que ele foi perguntado, o contexto que ele falou e o que realmente ele quis dizer, né? É como tem um ditado que diz assim, um texto fora de contexto é um pretexto, né? Então eu acredito muito nisso. Bem, fato ou não, essa possível frase tá aí e as pessoas estão utilizando ela ao seu bel prazer, né? Eu já vi algumas pessoas progressistas dizerem que o Papa agora é o Papa da causa LGBT, né? E também tem alguns católicos que gravaram, que tem canal aqui no YouTube, que gravaram alguns indignados com essa fala, dizendo que o Papa realmente é um progressista, isso não tem nada a ver com o que a igreja prega, que ele tá super errado. Tem cristãos também, evangélicos, palpitando aí sobre a fala do Papa, que o Papa errou, que o Papa é um anticristo, enfim, inúmeras coisas aí para essa possível fala do Papa. E tem aqueles católicos que estão defendendo a fala do Papa, porque, primeiro, como eu já disse aqui, né, a gente ainda não sabe exatamente o contexto dessa fala do Papa, tá? E eles interpretam uma outra visão sobre a fala do Papa, tá? E tudo isso, óbvio, trazendo aí os registros anteriores de algumas falas do Papa sobre esse assunto. Mas vamos aqui tentar entender aí essa fala do Papa, porque ela se tornou tão polêmica no mundo cristão, vamos falar assim, né? A frase que estão atribuindo ao Papa diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Os homossexuais são filhos de Deus e têm direito a ter uma família. O que temos que criar é uma lei de união civil. Vamos aos fatos aqui. A Igreja Católica, assim como a grande maioria das igrejas protestantes, e mais algumas outras religiões que não são necessariamente cristãs, né, condena a prática homossexual, tá? A Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, o livro sagrado dos judeus, que é lá a Torá, o livro sagrado dos muçulmanos, que é o Alcorão, enfim, todos esses livros sagrados dessas religiões, que nem sempre são necessariamente cristãos, eles condenam a prática homossexual. Supondo aí que o Papa realmente disse essas palavras que eu disse aqui para vocês, que eu li aqui para vocês, vamos analisar se tem algum problema dentro disso que ele falou, né? Porque eu particularmente não vi problema nenhum e eu acho que não entra em contradição nenhuma com o que a Bíblia diz, porque enquanto a Bíblia condena, né, a prática homossexual, em momento nenhum ela diz que a gente deve rejeitar os homossexuais, que a gente deve apedrejá-los, que a gente deve desprezá-los, que a gente deve desrespeitá-los, ou que a gente deve fazer deles cidadãos
de segunda classe. O que eu quero dizer com cidadãos de segunda classe? Ele não teria direitos, né, perante a sociedade. Ele não teria direitos, ele seria um cidadão que teria que viver com as migalhas que o Estado porventura quisesse dar, porque ele tá fora do padrão que essa sociedade entende, tá? Só que a gente precisa lembrar que a nossa sociedade é uma sociedade que vive num Estado laico. E o que isso significa? Que o Estado, ele não tem religião. As pessoas que formam esse Estado, né, elas podem ter religião ou podem não ter nenhuma, mas todas deverão ser respeitadas e, sabe, não deve haver interferência nem do Estado para com a religião e nem da religião para com o Estado. Porém, o que a gente vê? Uma tentativa da religião sempre se interpor ao Estado, querendo que as coisas aconteçam de acordo com o que a religião entende de modo de vida. Só que a religião, ela é individual, ela deve ser aceita individualmente por cada pessoa e cada pessoa viver segundo ela e não impor isso aos outros. Se o Papa ele está falando aqui sobre direitos civis, né, ele não está falando sobre a doutrina da igreja, ele está falando sobre direitos civis. Os homossexuais, eles têm o direito, como civis que são, de terem a vida deles, de terem leis que os resguardem. Essa fala do Papa, ela não está de maneira nenhuma autorizando nada, até porque a palavra do Papa, principalmente para o nosso país, que é um país laico, não tem efeito, nem deveria ter, nenhum. Entendeu? Pelo menos na minha vida não tem, porque eu não sou da religião dele, então ele para mim não é autoridade nada. Mas respeito ele como pessoa e respeito ele como autoridade de uma religião cristã, da religião católica. Tá? Mas para mim ele não tem um efeito de autoridade sobre a minha pessoa. Porém, todos os lados tentam, né? A gente tá vivendo isso, uma disputa de discursos, trazer para o seu lado. Então essa fala do Papa, alguns progressistas tentam trazer para o seu lado, né? O Papa da causa gay. Mas será mesmo que ele estava apoiando a causa gay? Se a gente for olhar o histórico das falas do Papa, ele sempre deixou bem claro a posição que a igreja tem sobre o assunto, né? Então eu não acho que ele esteja militando a favor dos LGBTs. Se você for parar para analisar também, quando ele ainda era arcebispo, acho que da Argentina, ele estava ainda em pauta essa questão da liberação do casamento gay, tal. E aí ele deu o seu entendimento. Ele entende, como muitos cristãos também entendem, né? Se você for pesquisar, você vai ver que os homossexuais, eles não deviam ter o direito de casar, porque para essas pessoas o casamento é uma instituição religiosa cristã. Então eles poderiam ter uma legislação, que é o que o Papa propõe aqui nessa fala dele, ao meu entendimento, uma legislação própria de lei civil para que algo similar ao casamento, não é necessariamente casamento, mas é algo similar ao casamento, para que eles possam ter os direitos, né, de viver como familiares, por exemplo, né? Porque o que acontece hoje, né? O casamento, ele legitima, por exemplo, os bens, a herança, né? E um gay, se ele simplesmente se ajuntasse com seu parceiro e não tivesse esse efeito de legalidade, talvez ele não tivesse direito aos bens, né, a herança desse seu parceiro, entende? Então, essa parte da população cristã que acha que o casamento não deveria acontecer fora da binariedade macho e fêmea, eles entendem que eles podem ser legislados, né, diante da sociedade civil, que é uma sociedade laica, mas que isso não deveria nominar-se casamento. É uma discussão que existe, que tá aí, enfim, a gente não vai esgotar isso aqui num vídeo rápido do YouTube, né? Eu tô aqui pontuando que se o Papa realmente falou isso que ele falou, eu não tô vendo incoerência com o que a Bíblia diz, porque a Bíblia, ela é norma de fé do cristão e não da sociedade. Ela é uma norma de vida para aquele que aceita ela como norma de vida. Ela não é a regra moral e de fé para uma sociedade. Se a gente não está conseguindo, né, lidar com as diferenças, né, com a pluralidade de opiniões, de pensamentos, etc., nesse estado laico, você acha que num estado religioso isso daria certo? A gente sabe que não. Daqui a pouco é possível estarmos num estado teocrático, evangélico de extrema direita. Porque do jeito que as coisas andam, né? A gente, de certa forma, querendo impor à sociedade aquilo que nós adotamos como crença,
essa crença é nossa, é o nosso dever, inclusive, né? Seguir o que a Bíblia diz, né, na nossa vida e não impor a outros, tá? Enquanto cidadãos, eu estarei aqui defendendo esse direito que as pessoas têm, tá? De serem cobertas pelas leis, de terem legislações que auxiliem, que ajudem, né, que protejam os seus direitos, porque eu não posso exigir, né, como minoria que eu sou da minha religião, como adventista do sétimo dia, eu não posso exigir que o Estado acate as minhas necessidades, como por exemplo, de que a prova do Enem não seja no sábado, seja no domingo para que eu possa fazer, ou que mude esse horário para mim, como há pouco tempo era mudado, eu fazia depois do pôr do sol a prova, para que o Estado também possa me contemplar na minha diferença, né? Possa exigir exclusividade para mim e querer que outros que tenham seus direitos também, querer que não sejam assegurados, porque não cabe na minha religião. Não tem sentido. Então eu estarei sempre do lado, exigindo do Estado que o máximo de pessoas, o máximo de grupos minoritários sejam sim contemplados em suas diferenças, nas suas demandas. Se os gays, eles querem casar, né, eles querem ter o direito deles assegurado pela lei, civilmente, ele tem que ser assegurado também, porque isso não tem a ver com a minha religião, é a vida deles, num estado laico, num país livre. Aí depois a gente vem pra cá reclamar de países teocráticos por aí, que não permite que igrejas cristãs tenham templos e tal. A gente acha ruim, né? Mas aqui a gente está tentando implementar um estado teocrático também. Então assim, ou o negócio não dá pra ninguém, ou respeita-se todo mundo. Eu acho que o respeito por todo mundo é essencial. Eu acho que na esfera do Estado, a única religião que deve ser obedecida, seguida à risca, ipsis literi, é a religião da laicidade. Esse é o meu posicionamento, é isso que eu penso sobre toda essa questão. Você aceite ou não a condição do homossexual em sua sexualidade, ele deve ser respeitado. E é isso. Essa é a minha fala. Se você gostou, deixe seu like, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, se você tem outro pensamento sobre essas questões, mas óbvio, sempre com decência, com respeito, porque o diálogo se constrói assim, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!